Nossa conversa hoje vai falar da constituição dos sujeitos. Mas o que isso quer dizer? Constituição, ato de estabelecer, de firmar. Sujeito, o indivíduo real, que é portador de determinações e que é capaz de propor objetivos e praticar ações. Nessa quinta jornada pedagógica, nós estamos usando pela primeira vez filmes como ponto de partida para debater temas da educação infantil. E um filme, assim como um livro, um amigo, uma viagem, um dia de trabalho ou uma notícia de jornal, tudo que está no nosso convívio contribui para formar quem a gente é. E nisso eu incluo a roda de conversa que começa agora. Garanto que vai ser uma ótima experiência para todos nós. Na roda de conversa de hoje, temos como convidada a professora Suzana. Suzana, para a gente fazer assim de forma bem descontraída, você mesmo pode se apresentar para a gente? Eu sou Suzana Herculano Zel, eu sou professora e pesquisadora da UFRJ, eu sou neurocientista e uma das minhas atividades é divulgação científica, em particular, nesse caso, como que a neurociência pode contribuir para a educação, né, no aprendizado, na escola, de todos os lados e pontos de vista. Também convidamos algumas educadoras para conversar com a professora Suzana. Eu peço que vocês também se apresentem e vamos começar pela Elisângela. Meu nome é Elisângela, eu sou professora de educação infantil, trabalho no EDI Professor Antônio Flávio Pierucci, em Senador Camará, trabalho no berçário na parte da manhã e na parte da tarde, dupla regência, na creche municipal Nova Aliança, no berçário, e na parte da manhã, no maternal 1. Ótimo, vamos ouvir agora a Marcela. Sou a Marcela, professora de P2. Trabalho na Vital Brasil, lá no Catete, com crianças de 4 e 5 anos. Obrigado. Ana Paula. Meu nome é Ana Paula, sou P2 também, trabalho com educação infantil há quase 20 anos, sou apaixonada e, no momento, estou na Quinta CRE na GED. Ótimo. Gabriela. Eu sou a Gabriela De Luca, professora de educação infantil na creche municipal Nova Aliança. Estou atuando com maternal 1, crianças entre 2 e 3 anos. Também super apaixonada pela educação infantil. Ótimo. E Jaqueline? Eu sou Jaqueline Dias, diretora do EDI Sargento Jorge Faleiro de Souza, no Complexo do Alemão. Para iniciar essa roda de conversa, eu vou fazer uma pergunta para a professora Suzana. Tomando por base o filme, nós temos um personagem principal, que é um menino, que tem muitas fantasias típicas de uma criança. E aí eu queria que você começasse falando um pouco disso, em relação à constituição dos sujeitos na infância. Eu acho que uma das coisas que mais me saltaram aos olhos no filme é que você vê como que as expectativas dos outros têm uma importância enorme para o menino, né? Para quem o menino, como o menino se comporta, como ele se vê, quem ele acha que ele é, do que ele é capaz, sobretudo, né? E você vê no começo do filme, enquanto ele não... Tudo que ele recebe são decepções no rosto dos outros, na atitude dos pais, dos professores e expectativas negativas. Você não vai conseguir mesmo, já está repetindo, né, mas está fazendo pelo segundo ano a mesma série. Você é um fracassado, você não vai conseguir fazer nada, a gente não espera nada de positivo de você. O que a criança faz? Simplesmente responde à altura. É isso que esperam de mim? Então eu devo ser assim, eu não devo conseguir fazer nada, não vou nem tentar, né? Isso em neurociência, em psicologia, a gente se chama impotência aprendida, que é uma das piores coisas que você pode fazer com uma criança, com um filhote. É você mostrar para ele que, olha, não importa o que você faça, você não tem controle da situação, você não consegue fazer nada para você mesmo, você não consegue, você não vai conseguir ter sucesso no que você faz, né? E o bacana é que o filme mostra como que a coisa muda quando olhares novos, né, recaem sobre essa criança. E o mais importante de tudo é a expectativa diferente, né? É a expectativa de, não, você pode sim. Você não consegue ler e escrever? Tudo bem, a gente sabe que existem crianças que têm essa dificuldade, se chama dislexia, né? E a partir dessa nova expectativa positiva,
não só a criança começa a mudar, mas os professores começam a mudar também e enxergam que eles estavam errados em ter uma expectativa negativa, né? E um ponto associado a essas expectativas positivas e negativas que eles mencionam no filme também é a história do rótulo, né? Mas você está dizendo que você está colocando um rótulo no meu filho, isso não é ruim? O problema de rótulos são as expectativas que esses rótulos trazem juntos, né? E isso tanto pode ser bom quanto pode ser ruim. Tem aqueles rótulos que simplesmente descrevem corretamente uma situação. Por exemplo, eu sou mulher. Sim, isso é um rótulo? Não sei, mas é certamente uma realidade e pessoas, né, se comportam de acordo com essas expectativas que vêm com isso. Mas nota como a situação muda completamente enquanto você olha para a criança e acha simplesmente, ele não é capaz, ele não quer, ele é preguiçoso, ele é desafiador, opositor, tudo mais. Ele é um menino mau, ele é um menino que não vai conseguir. E a hora que você reconhece, não, isso não depende dele, é uma incapacidade que ele tem, não é culpa de ninguém, não é culpa dos pais, não é culpa dos professores, ele tem uma dificuldade intrínseca de reconhecer os símbolos das letras e associar isso com os sons da fala, com os sons da língua, né? Reconhece isso, isso é colocar um rótulo, que seja, o importante são as expectativas que mudam com isso, né? Você vai das expectativas negativas de essa criança não quer trabalhar, não quer aprender, não está interessada, você vai a outro extremo, que essa criança é perfeitamente capaz de ser uma criança brilhante, uma pessoa brilhante. Tudo que a gente precisa fazer é olhar diretamente para ela e reconhecer quais são as limitações intrínsecas que ela tem e como é que a gente pode trabalhar com isso, então, para permitir que ela possa se tornar, de fato, tudo que ela pode ser, né? É muito legal, assim, eu vejo também o pouco tempo que essa criança tem de ser criança. Né? Toda a correria do dia a dia, a mãe apressada para cumprir as tarefas de casa e o olhar dessa mãe, dessa família para o seu filho. Né? Ele tem muitas potencialidades, ele é bom nas artes, ele é bom no quebra-cabeça, ele cria estratégias para viver, ele quer olhar o mundo, ele quer conhecer o que está fora da sala de aula. E demorou muito tempo para um professor chegar e reconhecer isso. Todos querem ensinar da mesma forma. Não, todos têm que aprender do mesmo jeito. Se é diferente... E o professor? Eu, enquanto professora, eu tenho que procurar meios de possibilitar o aprendizado do meu aluno. Novas formas, novas experiências. É uma criança. Tem muito tempo ainda para ser adulto, para ter tantas responsabilidades, para ser tão cobrado, né? Eu fico preocupada com esse olhar do mundo. Eu acho que aí você está falando de duas coisas complementares, mas bastante diferentes ao mesmo tempo. Que uma é o tratamento em casa, né? É a vida que a criança tem em casa. E aí o fundamental é o que a gente sabe hoje, que a mãe, o pai, a família... Não é, se a gente se concentrar na mãe, mãe não é simplesmente a pessoa que alimenta e coloca na cama. Isso qualquer pessoa faz, né? Mas mãe é aquela pessoa que dá todo o afeto, o apoio moral, todo o suporte, né, para você poder, de fato, descobrir quem você é e se tornar quem você é, né? Então e isso o filme mostra também. Ele não tem, no começo, ele é um menino alvo de decepção para os pais, né, simplesmente, e os pais não têm nenhuma relação mais, obviamente, carinhosa com ele. Toda a mensagem que o menino recebe é que eu sou uma decepção para os meus pais, eu não consigo fazer nem o que meus pais querem, nem o que meus professores querem, nem o que os meus amigos na escola querem, né? Ainda tem um irmão, né, que é alvo de mais comparações. Pois é, então esse é um aspecto, né? O outro lado é o que acontece na escola, né? Onde aí sim você precisa ter professores que reconheçam quais os vários aspectos que contribuem para o aprendizado, né? A gente hoje já sabe colocar o dedo em alguns deles. Você precisa ter motivação. Motivação é fundamental. E é aí onde entra a expectativa. Se a criança só ouve
expectativas negativas, você não vai conseguir mesmo, né? Se você ouve você não vai conseguir mesmo, como é que o seu cérebro vai conseguir vislumbrar alguma coisa de positivo, né, que valha o esforço de se empenhar em tentar prestar atenção na aula, tentar fazer o dever de casa, tudo mais. Então, a expectativa positiva é muito importante. Mas é aí onde, de novo, entra, é muito importante o reconhecer, o que algumas pessoas insistem em chamar de rotular. Você ter a expectativa positiva é fundamental, mas essa expectativa tem que ser adequada à realidade da criança. Você esperar que uma criança que reconhecidamente tem dislexia ou tem déficit de atenção, por exemplo, ou tem uma dificuldade específica de aprendizado que também existe, ou dificuldade motora em particular que também existe, você esperar que essa criança simplesmente seja capaz de sentar e se alfabetizar ou fazer todas as lições do dever de casa como as outras crianças, também vai ser frustrante para a criança, também vai acabar sendo ruim. Para o professor também. Vai para os dois lados, né? Então, é muito importante ter essas expectativas alinhadas com a realidade. Se dá o trabalho de reconhecer se a criança, de fato, tem alguma dificuldade específica, permanente, ou se alguma coisa temporária, é problema em casa, é algum tipo de dificuldade que você possa intervir, que você possa ajudar essa criança, né, a superar aquele problema temporário e voltar no mesmo nível dos outros. E, de qualquer forma, ninguém é igual a ninguém, né? Então, é muito importante ter essa consciência de que crianças diferentes, como adultos diferentes também, eles têm os seus interesses particulares, quer dizer, o que motiva uma criança é diferente do que motiva a criança ao lado. Eles têm pontos de partidas diferentes também, né? Então, a bagagem de conhecimento que eles já trazem, a bagagem de capacidades que eles já trazem também é diferente. Então, as suas expectativas têm que se adequar a isso, os métodos que você usa também têm que se adequar, né? Seria ótimo e simplíssimo se funcionasse alfabetizar uma criança do mesmo jeito para todas as crianças em qualquer lugar, ou ensinar o pensamento matemático, né, sempre da mesma maneira. Não funciona da mesma maneira para todo mundo, né? O mesmo método que funciona para metade da turma vai ser uma catástrofe para alguns, e isso não é um problema. O problema é o professor não saber se adaptar, não saber reconhecer essas individualidades, né? E não ter cartas na manga, né, para oferecer. Então, peraí, assim não está funcionando? Vamos tentar de outra maneira. Que é o que acontece, em particular, na alfabetização de uma criança disléxica. Não é impossível, só tem que ser diferente. Os métodos convencionais de alfabetização não vão funcionar, né? Então, essa é uma coisa bacana também que o filme mostra, como que a coisa muda completamente a partir do momento onde você reconhece uma realidade que é diferente de outras realidades e não só se dispõe a agir de outra maneira, mas procura métodos, né? Procura instrumentos de oferecer possibilidades de crescimento para a criança de outra maneira. Então, essa tem que ser uma das maiores sabedorias do professor, né? Saber olhar para cada criança como um mundinho diferente, com interesses diferentes, com capacidades diferentes, né? E saber responder à altura e oferecer um leque de métodos diferentes que funcionem para cada um. E na educação infantil, né, que é um mundo assim, muito mágico, de fantasia, trazendo o exemplo do filme no início, aonde ele tinha interesse sim, né? Mas ele tinha interesse também por outras áreas. E a escola, por si só, ela não dialogava com esses conhecimentos sistematizados e conhecimentos de outras áreas. Então, o que na educação infantil, principalmente, falta muito, é muito sensorial, é muito ouvir, é muito perceber. Quando aquele professor, né, ele parou para ouvir e, como você citou, ele parou para estudar essa situação e ouvir e perceber, ele conseguiu, dentro dele, estimular para que esse conhecimento aflorasse nessa própria criança. Já estava latente dentro dele. A criança precisa, qualquer adulto, né, qualquer pessoa precisa ser ouvida, precisa se sentir ouvida, mas muito mais do que só no grupo,
como um indivíduo mesmo, né? É aquela sensação de que você faz a diferença, você importa com alguém, se importa com você, né? E aí a gente nota também que o professor, um bom professor, não é simplesmente aquela pessoa que aparece na frente da sala e cospe conhecimentos, anotem tudo aí, aprendam, tocou o sinal, tchau, vão embora, até a próxima vez, né? É uma pessoa que também sabe cultivar relações pessoais que começam naturalmente com ouvir o outro, né? Quem é o aluno que está sentado na sua frente? Né? Do que essa pessoa gosta? O que ela é capaz de fazer? O que ela ainda não consegue fazer, que ela precisa aprender? Como é que você pode ajudar a fazer isso? Né? Mas muito mais do que isso é olhar para aquela pessoa e ver que antes de ser o seu aluno, você tem ali uma criança, você tem um jovem que tem as suas expectativas, que tem o seu mundo, do que ele gosta, do que ele não gosta, né? E isso precisa de atenção não só do professor, quanto dos pais também, né? Agora, claro, infelizmente tem só tanto que os professores podem fazer na escola, mas justamente se o professor consegue transmitir para a criança, olha, você importa, você é capaz, né? A gente gosta de você, a gente gosta de você do jeito que você é e você não precisa ser igual aos outros, você não tem que ser igual aos outros, assim como os outros não são iguais a você. Pelo menos essa mensagem a criança consegue levar para casa, né? E já começar a olhar para o mundo, a interagir com a sua própria família de uma outra maneira também. Fiquei pensando em trazer para vocês uma questão. Assim, o filme nos traz esse professor que consegue parar, dar uma atenção especial. No nosso dia a dia, o nosso tempo também é corrido, nós educadores, digamos assim. Então, eu queria saber, assim, para a gente trazer para essa conversa experiências de vocês, que também, assim, e mecanismos que a gente pode utilizar, coisas que vocês já utilizaram, para a gente poder dinamizar também essas experiências e trocar até com quem está nos vendo lá. A gente estava falando aqui, né, foram em várias falas, ouvia. Uma coisa muito importante que a gente tem que ter em relação a essa criança, né, essa faixa etária de educação infantil que nós atendemos, ele ainda não fala, é o sentir. Eu vou além do ouvir, é o sentir. É dar o colo, é dar o abraço, é o olhar, é dar a mão. Observar. Né? Mas eu não estou falando de ouvir com os ouvidos. Ouvir quer dizer você dar toda a sua atenção para aquela Como você falou criança. Da mãe, né? Que a mãe ela está muito além do dar uma madeira, de botar para dormir. Exatamente isso. Eu gostei muito quando você falou dessa abrangência de relações, né? Do toque, do afeto, do colo, do acolhimento. Às vezes a gente não presta atenção nisso. Né? A criança, ela ainda não fala, mas ela está ali do teu lado, né? Dizendo assim, eu estou aqui também, entendeu? Da maneira dela, da forma dela, do jeitinho dela, com as linguagens que ela ainda domina, né? Pois é, e ouvir a criança quer dizer você dar a sua atenção para ela, você lidar diretamente com essa criança. Eu acho que vocês dois estavam falando da falta de tempo que tem hoje em dia. Sim, isso é um problema, mas olha por outro lado, olha quantas mães estão em casa o dia inteiro e justamente não ouvem os seus filhos, não veem os seus filhos, não interagem com seus filhos, não dão atenção para eles, né? Eles são mais um ocupante da casa que precisa ser alimentado, precisa ser lavado, precisa ser colocado na cama, precisa ser enviado para a escola e trazido de volta da escola, né? Mas então, simplesmente ter tempo não é nenhuma garantia de que a criança vai, de fato, ser ouvida, vai ter a mesma coisa dentro da escola. Você pode ter um professor que está presente numa sala com 2, 3 alunos só. Qual é a qualidade desse tempo? É a qualidade do tempo que importa, é a qualidade da interação, né? Então, se você ter essa interação direta com a criança como uma pessoa mesmo, né? Seja ela o seu aluno, o seu filho, sim, quanto mais tempo de qualidade, melhor, claro, mas é como estimulação, né? Os livros adoram falar, crianças precisam ser estimuladas, mas isso não quer dizer colocar música para tocar o tempo todo e tá aqui brinquedinhos de montão ao seu redor. Olha, a criança está cheia de estímulos.
confusão. Não importam. O que importa é você ter um estímulo relevante, né? A mesma coisa o cuidador, a mãe, o pai, o professor. Não importa. O que faz a diferença não é ter um professor para cada 2 ou 3 alunos, ao invés de um professor para 20 alunos. É que aquele professor tenha, no tempo que ele tem de interação, que ele de fato enxergue a criança, né? Que ele ouça a criança em todos os sentidos que isso significa. A mesma coisa para os pais. Eu vou completar um pouquinho. Sentir, ouvir, eu acho que nutrir. Nutrir essa criança de afeto, nutrir essa criança de carinho. Às vezes eu percebo muito assim, durante as minhas conversas, eu não me sinto professora na educação infantil. Eu preferia ser P2. Não, porque lá a gente dá matéria, dá conteúdo. Gente, tem conteúdo maior do que construir esse sujeito, dar a base, a sustentação para ele levar para a vida? Você está formando uma personalidade, né? Mas essa interação, ela vem junto com todo o resto, né? O que eu estou chamando de ouvir. Eu vejo assim, nutrir quando a gente está dando intencionalidade ao meu fazer no dia a dia, na hora da alimentação. Não é somente dar o alimento à criança. Você está nutrindo, tem uma conversa, tem uma relação na hora do banho, tem uma relação na hora da escovação. Em toda a rotina da creche, muitas vezes o professor não se vê educador. Mas é aí que eu volto e falo que tem que se valorizar enquanto educador. Cada momento da rotina tem uma importância fundamental e vai marcar o como a gente realiza essa rotina com a criança, também interfere positiva ou negativamente a vida daquela criança. Então, tudo isso que você falou, Gabriela, envolve você estar justamente presente. Sim. Não é fazer estar no mesmo ambiente. Vamos lá, trocar fralda rapidinho, Exatamente. Trocou, acabou, mais um. Não automatizar não é isso, o meu fazer. Isso não basta, você tem que estar mentalmente presente, né, afetivamente presente, interagir com a criança, porque o resultado disso eventualmente vai até ser passar conteúdo também, né, o ensinar a pensar, ensinar a resolver problemas, mas a primeira coisa que vem, e a base de todo o resto, é essa relação de importância. Eu me importo com você, né? Eu estou aqui para te oferecer não apenas comida, casa, calor e sustento, mas também eu estou aqui para te oferecer apoio no que você precisar. Pode ser, numa hora, esse apoio vai ser ajudar a colocar o sapato e dar o laço. Né? São esses pequenos gestos que fazem a diferença, né, para a criança. Isso a gente nota fazendo o exercício de se colocar no lugar dos outros, né? Quando eu comecei a escrever divulgação científica, a minha primeira preocupação, eu notei, tinha que ser o que o outro já sabe ou não sabe sobre aquilo que eu quero transmitir, né? Se eu simplesmente começar a falar, talvez funcione, mas muito provavelmente não vai funcionar porque eu não tenho a menor ideia de quem é a outra pessoa do outro lado, né? Então, o colocar-se no lugar do outro é o que te permite ter essa experiência, né, de primeira mão, exatamente do o que ele precisa, né? E às vezes são essas pequenas coisas, é o gesto de atenção, de carinho, de vem cá, deixa eu arrumar a sua roupa, deixa eu dar o laço, deixa eu limpar o seu rosto, né? São esses pequenos gestos que transmitem justamente a preocupação, né? O afeto. Olha, você é o objeto da minha atenção neste momento. Eu tenho pouco tempo durante o dia? Tudo bem, eu tenho pouco tempo durante o dia, mas o tempo que eu tenho, eu estou presente, eu estou olhando para você, me preocupando com você, eu quero ouvir você, eu quero lidar com você. E para a criança pequena em particular, a parte do toque mesmo, né? Do contato físico, é fundamental. Você não transmite conteúdos para uma criança que não fala ainda, né? O que você transmite é o afeto positivo, é a sensação de segurança, é a sensação de pertencimento. Esta aqui é a minha família, a família de casa, a família da escola. Essas são as pessoas com as quais eu me sinto bem, né? E é essa sensação de segurança, de conforto, de afeto positivo mesmo, isso é a base para todo o resto que vem depois, né? A formação de personalidade,
a segurança mesmo, né? A autoestima, a autossegurança, quer dizer, a criança se sentir capaz de fazer alguma coisa, isso tudo é a base para o que vem depois, né? Se você aprendeu que, não, eu consigo fazer, eu tenho apoio, se eu precisar é só olhar para trás que vai ter alguém para me levantar de volta, alguém para me ajudar, né, a continuar. Então, essa é a base que dá justamente a autoestima necessária e a segurança necessária para depois eles começarem a andar pelas próprias pernas, né? Quando eu entrei no município em 2001, e assim que eu recebi a informação que eu tinha passado, eu em casa conversando com a minha mãe, eu falei, ai meu Deus, a única coisa que eu não quero é lidar com criança pequena de 4 e 5 anos. Resumindo, cheguei na escola, qual era a turma de 4 e 5 anos. E aí, nos primeiros dias, não tinha experiência, nunca tinha trabalhado como professora. Eu tinha um aluno que ele não falava. Ele não falava com ninguém e só quebrava tudo dentro da sala de aula, o tempo inteiro implicando com os colegas. E eu chamava e nada. Aí, o que eu comecei a fazer? Eu passava perto dele, fazia carinho na cabeça dele, fazia carinho nas costas dele. E aí, ele começou a me olhar. Porque antes, além dele não falar, ele não me olhava. Ele começou a olhar para mim. E, com o tempo, a gente construiu uma relação e a gente começou a conversar. Ele parou de implicar com os colegas, começou a interagir com a turma começou a aceitar ele mais. Você foi a única pessoa, pelo jeito, que soube construir algum tipo de relação positiva com ele. Ainda hoje, a escola já mudou muito, né? A escola costumava ser construída na base da punição, que é o que a gente vê no filme, inclusive, né? Quem não desenhar as linhas paralelas vai receber 5 palmatórias. Isso existia aqui, ainda bem não é mais a norma, mas ainda é coisa que muita gente tem em casa. Muitos pais acham que educação se faz na base da punição, né? Tem pais que acham, não, meu filho tem que ter medo de mim. Meu filho só vai me respeitar se ele tiver medo de mim. É um erro enorme, porque a gente faz as coisas de fato quando espera algum resultado positivo, né? Você tem que ter alguma expectativa positiva, é isso que faz a gente agir. Imagina como é que fica a situação quando a expectativa de não ser punido é a melhor coisa que você encontra. O que você aprende? Não, eu organizo as minhas ações, as minhas escolhas, simplesmente para não ser punido. E não é por aí, né? A educação de verdade é a educação que ensina a criança a tomar boas decisões, a fazer boas escolhas que são boas para ela, para os outros e tudo mais, não por medo de ser punido, e sim porque ela entende que aquilo é a coisa boa a ser feita, né? Então, a punição, tudo que ela cria é uma criança que aprende que se ela não fizer direito, ela vai sofrer as consequências, né? E se ela é punida com constância, qual é a melhor coisa a fazer? Não fazer, não vou fazer nada. Se eu ficar quieto, né? Quanto mais quieto eu fizer, menos chance eu tenho de ser punido. E você muda completamente a relação quando você transforma essa educação em coisas positivas, né? O que a gente precisa encorajar é justamente o contrário, é encontrar motivação, é ter expectativas positivas adequadas e, sobretudo, o sentir-se capaz. Experimenta. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Tenta. Quem sabe você consegue, mas eu vou errar. Não tem importância, todo mundo erra, só não erra quem não faz, né? E essa é uma das, além de toda a mensagem negativa, o afeto negativo, a distância que a punição constrói, né? De quem você se sente perto, da pessoa que você teme ou da pessoa que aceita os seus erros e te ajuda, te coloca de pé de novo e te ajuda a ir em frente. É dessa pessoa que você se aproxima, né? É essa pessoa que você respeita, que você procura, não é a pessoa que te pune. Então, essa ideia de que respeito se ganha na base da punição, ela é completamente errada. O que você consegue com punição é medo, é criar medo na outra pessoa e, pior de tudo, você está ensinando essa criança que a maneira correta, a maneira apropriada de lidar com dificuldades é violência. Como é que você age violentamente com uma criança
e espera que essa criança não se torne violenta? Né? Como é que você espera que, olha, eu vou te dar uma palmada porque você fez errado, mas olha, violência é ruim. A gente não resolve as coisas na base da violência. A única coisa que a criança pode dizer, escuta, decide, ou violência é ruim ou ela é boa porque é como você tenta resolver os problemas comigo. Né? Então, quando começou aquela discussão sobre a lei da palmada, né, eu fiquei realmente muito triste, decepcionada com o país, porque essa atitude de, primeiro, o filho é meu, eu trato ele como eu quiser, é deplorável, né? E segundo, palmadas educam. Palmadas não educam coisa nenhuma. Tudo que você está transmitindo para o seu filho na base da pancada é que, olha, assim como eu resolvo as minhas questões com você na base da pancada, resolva as suas questões com os outros na base da pancada também. Né? E não incutir medo nos outros não é educação, é simplesmente violência porque você não sabe agir de outra forma, você não tem palavras, você não tem bons exemplos para dar, então o exemplo que você acaba dando é a pregação do medo pela violência. Né? Aí realmente a coisa não anda. Então, sobretudo no ambiente escolar e principalmente nos mais problemáticos, os professores ainda têm mais esse papel extremamente importante, né, que é de dar o bom exemplo. E ensinar que a gente resolve os problemas na base da conversa, na base de se colocar no lugar do outro, mais uma vez de ouvir o outro, né? Ouvir nesse sentido amplo, de dar atenção. Crianças pequenas entendem perfeitamente escuta, você não quer dividir o seu brinquedo com outra pessoa? Lá em casa sempre foi assim, você não é obrigado a dividir, o brinquedo é seu. Se você não quer emprestar o seu brinquedo, não empresta o seu brinquedo. Mas pensa se fosse o contrário. E se você quisesse brincar com o outro, né, com o brinquedo da outra criança e ele não quisesse dividir com você, como é que você ia se sentir? Aí eles paravam, ficavam assim, eu quero brincar com a outra criança, eu quero emprestar o meu brinquedo para outra criança. Né? Tem gente que diz, a criança não sabe decidir ainda, a gente tem que dar ordens. Não, crianças têm uma capacidade muito maior do que a gente pensa de decidir por elas mesmas, né? De enxergar a situação, até mesmo de se colocar no lugar do outro, né? Dizer, olha, você não quer brincar com o seu amigo? Você não gostaria que seu amigo te emprestasse os brinquedos dele também? Então, você pode começar a dar o bom exemplo e emprestar, né? E a coisa funciona perfeitamente, não precisa ter essa relação de medo, de punição, muito pelo contrário. Funciona muito melhor, muito mais fluido, mais gostoso para todo mundo quando é na base do afeto positivo e o que todo mundo tem a ganhar com isso. Falando dos filhotes, né, em que os filhotes, eles têm coragem. E a gente estabelecia com essa criança, com esse filhote, uma relação de confiança para que eles exerçam essa coragem, claro, com limites, com disciplina, né? Porque educação também é limite, é dizer não na hora certa. Ele não pode ter coragem de subir, sair escalando a escola toda. Pois é, mas olha só. Que é perigoso. Mas tem o limite que é dado simplesmente na base da autoridade. É assim porque eu falei e pronto. Né? Que a única coisa, muito francamente, a única coisa sensata a fazer é questionar. Por que é assim porque você falou e pronto? Né? Mas isso é comportamento típico de adolescente, é aquela coisa saudável que adolescentes fazem e que os adultos não gostam porque se sentem justamente questionados e ameaçados. Né? Olha, se você fizer isso, vai acontecer tal coisa e eu acho que você não vai querer que isso aconteça. Né? Então, a hora que tem explicação, eles mesmos podem decidir, e eu estou falando, sim, de crianças pequenas. Eles mesmos podem decidir, acho que eu não vou fazer isso. Eu penso também que isso é dar vez para a criança, é dar voz para essa criança decidir. Né? Isso que você está falando, ela decidir. E justamente dar alternativa. Quando você fala não para a criança, tudo que você está dizendo para ela é, olha, isso que você está fazendo, esquece, não é para fazer porque eu falei que não é para fazer e pronto. Né? Só que você fica com uma criança que, se ela entender que não é para fazer, se ela acatar ou não, ela vai ficar pensando, bom, então o que eu vou fazer então? Ela parte para outra coisa. Né?
cabe a gente, que já é adulto, que já tem um cérebro amadurecido e que sabe pensar em outras alternativas, oferecer justamente essa alternativa para a criança. Né? Então, tá rabiscando, começou a rabiscar na parede. Não rabisca na parede. Você tem uma criança que vai questionar a sua autoridade. Por que eu não posso rabiscar só porque ela disse? Não me parece razoável. Assim que a professora der as costas, vou voltar a rabiscar na parede de novo. Né? Se você explicar que a tinta não sai, que essa parede vai ficar feia, depois que ele vai olhar para a parede, vai achar feia, tudo mais, e der a alternativa, olha só, olha que papel enorme que eu tenho aqui para você. Vamos desenhar aqui? Né? A criança precisa ter essa alternativa, que ela ainda não sabe encontrar sozinha. Bom, eu não posso fazer isso, então o que eu posso fazer? Me diz alguma coisa que eu posso fazer. Né? Eu não posso subir no muro? Tá bom, então me diz o que eu posso fazer. Né? Então é isso que o pai, a mãe, o professor precisa saber fazer. Né? Não é simplesmente dizer não pode não pode porque eu falei que não e acabou. Não pode por causa disso. E olha só, vamos fazer outra coisa? Vamos jogar bola? Vamos desenhar, ao invés de desenhar na parede? Olha aqui um papel maravilhoso, ainda maior e mais bonito. Vamos desenhar aqui? E aí a gente pode fazer isso, fazer aquilo. Funciona maravilhosamente bem. Mas escrever na parede é muito bom, tanto que a humanidade sempre escreveu na parede. Escrever em algum então, lugar. A gente, tem gente que não o quer professor que tem que ter essa sensibilidade, né, de tirar uma parede. Aquela parede pode se escrever. Forra a parede de papel. Exatamente. Né? Existe um espaço onde a gente pode escrever. Isso, aí você explica para a criança, olha, vamos forrar a parede de papel. Então, e aí, na parede forrada, você pode escrever à vontade, porque a parede forrada a gente tira quando cansar de olhar para aquilo e pode começar de novo. Mas se você desenhar na parede de verdade, a gente não tem essa alternativa. Até porque ele vai pensar também e pode fazer em outras paredes. Pois é, e nota, fazendo isso, você está ensinando a criança a tomar decisões. Isso é fundamental. Tem adulto que acha que é papel deles decidir tudo pelas crianças até eles magicamente fazerem 18 anos de idade e pronto, da noite para o dia, eles agora sabem tomar boas decisões. A gente aprende a tomar boas decisões tomando boas decisões. Desde criancinha, A gente reclama muito que nós estamos numa sociedade que as pessoas não questionam as coisas. Mas é desde pequeno que eles começam a questionar. Quando você diz para ele que ele não pode fazer alguma coisa, e às vezes ele fala, mas por que eu não posso? E você não explica, você está tirando da criança aquele poder de questionar e de virar um adulto questionador, tentando entender as coisas. Exatamente. Pois o argumento da autoridade. Não pode porque eu falei e pronto. Exatamente. Né? Essa é a questão. Que não só você está usando mão da expectativa implícita da punição, se você fizer o que eu disse que não podia fazer e pronto, você espere ser punido de alguma forma, você está deixando de ensinar essa criança a decidir e você está, sobretudo, dizendo para ela, não questione, questionar é ruim. E a gente precisa de crianças que sejam justamente questionadoras, que tenham pensamento crítico, ao mesmo tempo em que elas saibam se colocar no lugar do outro, entender que existem regras, que regras têm uma razão de ser, né? E aprender a jogar por essas regras do jogo, mas tomando boas decisões por elas mesmas. Vale lembrar também, né, gente, que não é só a criança que se constitui nesse meio. Nós também, a cada dia, nós temos aprendido com eles, né? No diálogo, no cuidado, no olhar para cada um, o olhar especial que a gente tem que ter, né? Então, a gente também aprende muito com eles e isso faz a gente crescer cada dia mais, enriquece a nossa vida. E assim, eles são maravilhosos e a gente ama cada um deles, aprende a amar cada criancinha, né? Tão especial para cada um de nós. A criança como um sujeito de direito, né? Um sujeito que tem vontades, a criança como um sujeito que tem assim, necessidades, que pensa, que age, que sente. A criança que precisa ter oportunidade para ser aquilo que ela gostaria. Ser aquilo que ela gostaria na dramatização, ser aquilo que ela gostaria de ser na rodinha, ser aquilo que ela gostaria de ser. Porque tem crianças que falam, que se expressam, né? Que diz assim, posso, né? Mas tem aquela criança que nem sempre fala. E tem aquela criança que você não enxerga como potencial.
tem aquela criança que talvez não está dentro do teu esperado, dentro dos teus padrões, dentro daquilo que você gostaria que tivesse, né? Você enquanto professor, enquanto gestor, enfim, enquanto adulto nessa relação, e que ela está ali. Ela não se vê, então ela não sabe das limitações que você impõe a ela, mas ela quer, ela gostaria. Eu tenho assim, uma experiência, né? Eu sou negra e eu nunca fui a linda rosa juvenil. Eu sempre fui matinho, né? Então, eu hoje entendo que talvez por eu não ter os padrões estéticos que as minhas professoras esperavam, eu não tive essa oportunidade. Mas quando eu era pequena, eu não sabia disso. Eu só não entendia por que eu nunca era escolhida. E quando eu pedia, a professora não me escolhia, não deixava, né? E eu era sempre o matinho. E isso cresceu comigo, né? Isso cresceu. Entre outras, né, atividades, né, que eu não tinha a oportunidade de participar e que eu gostaria. Porque eu não me via negra, eu não me via de cabelo liso, de aquela coisa, enfim, eu não me via princesinha, eu não me via linda rosa. Eu só sentia que eu gostaria de ser, né? Eu não estou me vendo agora, vocês estão me vendo. Então, eu não sei como eu verdadeiramente sou e como que vocês esperam que eu seja nesse momento que eu estou aqui. E eu acho que isso acontece com a criança também. Eu acho, não tenho certeza, porque eu vivi isso, né? Até que ponto nós, que estamos adultos, que nos relacionamos com as crianças, e principalmente nós dentro da escola, que temos o dever, né, de entender essa criança como um ser pensante, um ser que sente, um ser que está ali, né, vivo, nós temos esse dever de trazer essa criança para esse universo como um ser participante, um ser atuante, um ser que sente, e um ser que, às vezes, você diz assim, você também pode, né? Se você não corre, você vai andando. Se você não faz de um jeito, você faz de um outro. Se você não faz hoje, você faz amanhã. Estabelecer essa relação, até que a própria Suzana falou, de confiança. Da criança poder dizer assim, deixa eu, como eles falam, eu posso ser também. Você não pode agora, você pode depois, ou então hoje não é o seu dia, ou é amanhã, então hoje é a tua vez. Oportunizar a criança a vez, né? Para que ela possa sentir, para que ela possa, assim, usufruir da escola, para que ela possa, assim, ter a oportunidade de crescer e se desenvolver. Oportunidades iguais. Para o preto, para o branco, para o louro, para o gordo, para o magro, para o alto. Sabe aquele mais alto que vai sempre no final da fila? Né? Ele tem 2 aninhos, mas ele é grandão. Deixa na frente. Eu falo dessas coisas assim, né? Essa sensibilidade que o professor precisa ter, né? Que o dia a dia que vai dar isso a ele, né? A nossa prática, junto com a nossa equipe, sempre valorizando cada um, porque o olhar de cada um que está dentro da creche é diferente. Então, essa sensibilidade, e a gente também, enquanto professora, ser educadora e respeitar o olhar do nosso colega. Eu tenho uma aluna que ela fica assim, e eu, tia? E eu? E, por coincidência, ela é negra também. Então, eu não sei se ela já passou nessa vida, né? Nessa vida pequena ainda, alguma coisa que ela tem essa necessidade de, e eu? Quando vai ser a minha vez? A minha vez vai chegar, a minha hora... Eu, enquanto professora, preciso, nós todos, né? Precisamos ter essa sensibilidade, esse ver, de dar a todos os alunos a mesma oportunidade. E todos nós somos especiais. O filme ele fala especificamente de uma necessidade cognitiva, né? O menino ele tem um problema cognitivo. Mas, assim, todos nós temos as nossas limitações, as nossas dificuldades, e todas as crianças têm. Umas são cognitivas, outras são físicas, outras são estéticas, enfim. Né? E nós atribuímos outras limitações. Quando a gente não tem esse olhar sensível de entender que neste momento, ou desta forma, ou neste espaço, ou organizada a sala dessa forma, ou com esse brinquedo, enfim, ou com esse papel, ou com essa parede, enfim. Desta forma não pode, mas existe uma outra que pode. E você pode. Seja quem for você, você pode. Seja quem for você, você tem limitações, mas você tem potências. Sabe? E assim, a escola ela tem o dever lá legal, está lá legitimado, de oportunizar todas as crianças, para que eles possam crescer e se desenvolver. E cabe ao professor buscar essas alternativas para integrar essa criança todos, né? O estudioso que nos alimenta, né?
nós que estamos procurando esse alimento, esse conhecimento, a escola, a diretora, a merendeira, a cozinheira, a moça que vai varrer, que vai catar o brinquedo e vai entender que criança às vezes espalha tudo, o professor, o agente auxiliar, a mãe, que não está aqui discutindo com a gente, mas nós temos também o dever de chamar a mãe, olha só, sabe aquela palmada? Evita. Porque não é assim, repetir a fala da Suzana, né? Fazer com que a gente também leva isso para elas. Né? A mãe não sabe, enfim, está doente, não quer saber. Mas vamos buscar também, se o professor não tem condição, chama a diretora, pede para ela marcar um dia. Se ela não vai na reunião de pais, porque também não pode, marca um dia, vamos fazer isso, aquela coisinha mesmo. De doses homeopáticas, de pouquinho em pouquinho, para que a gente possa fazer a diferença na constituição desse sujeito, que é um sujeito da sua própria ação. A criança o nosso filhote, é um sujeito da sua própria ação. Ele pensa, ele sente, e se ele ainda não age, cabe a nós, adultos, seja qual o papel que esse adulto desenvolve nesse momento, tá? Oportunizar para que ele atue. O papo poderia se estender muito, mas infelizmente a gente tem um tempo. Então, Suzana, muito obrigado pela sua participação. Quero também agradecer a Elisângela, quero agradecer a Marcela, a Ana Paula, a Gabriela e a Jaqueline.